O arrebatamento. Temos muitos motivos para crermos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja é momento de reflexão. Na verdade, o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é o saque da igreja dessa terra, é a retirada da igreja dessa terra, é o rapto, é a tirada com força. O arrebatamento é o rapto, é a tirada com força, porque somente a igreja verá este acontecimento. Porque o arrebatamento existe o elemento surpresa, é de repente, é no momento, é no abrir e fechar de olho, é em milésimos de segundo que acontecerá isto. Somente para os que estiverem esperando. Ninguém verá o arrebatamento além da igreja fiel. Somente a igreja fiel verá isso. Porém, na segunda vinda será totalmente diferente. Todo olho verá. Louvado seja Deus. No arrebatamento, a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Na segunda vinda de Cristo, Cristo descerá com os exércitos do céu, com a igreja juntamente, e todos os exércitos do céu, vestidos de linho branco, que é a justiça dos santos, montados em cavalos brancos, e Jesus montado num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, uma veste vermelha, virá na frente dos exércitos. E ele pisará no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá de alto a baixo. Então é um momento em que todo olho verá. Será televisionado, será um momento longo, não será um momento rápido. No arrebatamento é de repente, é no abrir e fechar de olhos. É em milésimo de segundo. Na segunda vinda de Cristo é demorado. Jesus virá julgar as nações, vai aprisionar o falso profeta e o anticristo e vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre. Então será um momento demorado, será um momento longo na segunda vinda. Na segunda vinda é longo. Jesus pisará no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá em duas partes, uma para o Oriente e outra para o Ocidente. No momento que Jesus descer nas nuvens, a Bíblia diz que será como relâmpago, que abre no Ocidente, no Oriente e se mostra até o Ocidente. Quer dizer, todo olho verá. Será um momento televisionado, um momento longo, que a televisão vai televisionar isso e vai mostrar para o mundo inteiro. Mas no arrebatamento é surpresa, é de repente, é só para os que estiverem esperando em milésimos de segundo. Então são duas fases totalmente distintas uma da outra. Louvado seja Deus. Está lá em Mateus 24, a vinda de Jesus, está tudo lá. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em Colossenses, nós temos aqui um versículo interessante que nos mostra que a igreja estará junta com Cristo naquele momento. Está escrito assim, em Colossenses 3, versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Cristo se manifestar a essa terra, então nós também nos manifestaremos com ele em glória, estaremos com ele e seremos manifestos a essa terra em glória. Quando Cristo se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Então, quando é que Cristo vai se manifestar a essa terra? Na sua segunda vinda. E como que a igreja estará aqui para receber Jesus? Como eu não consigo entender a cabeça desses pregadores que diz que a igreja ficará aqui para a grande tribulação, passará a grande tribulação, só depois será arrebatada. Não, Jesus já virá com a igreja não vai subir e descer ao mesmo tempo, a igreja vai subir no arrebatamento, vai passar um período lá com o Senhor, 7 anos na boda do Cordeiro, depois descerá essa terra. Enquanto a igreja estará na boda do Cordeiro,
a terra estará em grande tribulação. O arrebatamento é a alavanca que dará início à grande tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 24 a 27. Louvado seja Deus. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Louvado seja Deus. Então, o arrebatamento trará a grande tribulação e também fechará a porta da graça será fechada. Louvado seja Deus. O arrebatamento é a alavanca que trará a grande tribulação e iniciará as 70 semanas de Daniel e também fechará a porta da graça. Mateus 25, 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e logo as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A porta da graça vai se fechar quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Então fechará a porta da graça. Louvado seja Deus. E então dará início ao governo do anticristo por 7 anos. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quando a igreja for arrebatado, iniciará o governo do anticristo e iniciará a última semana de Daniel, e o anticristo fará um concerto com muitos por 1 semana, mas na metade da semana ele quebrará o concerto. Louvado seja Deus. Então, a última semana de Daniel iniciará depois do arrebatamento da igreja, porque a última semana de Daniel será para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? É Israel. Quem é a santa cidade? É Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, é para o povo de Israel e para os homens ímpios também que ficarem aqui nessa terra, e os caídos também, os fracos, os caídos que ficarem aqui nessa terra sofrerão a grande tribulação. Louvado seja Deus, mas a grande tribulação não é para a igreja. Quando Cristo se manifestar, vós vos manifestareis juntamente com ele em glória. Em glória, já glorificado, nos manifestaremos a essa terra. Louvado seja Deus. Características do arrebatamento: elemento surpresa, vigiai. Elemento surpresa, vigiai. Louvado seja Deus. Semelhança ao tempo de Noé. A característica do tempo do arrebatamento, semelhança ao tempo de Noé. Como é que estava o tempo de Noé? O povo comprava, vendia, negociava, construía. O povo levava uma vida normal. Louvado seja Deus. E também no tempo de Noé, o que aconteceu com Noé? Noé, ele entrou na arca. Louvado seja Deus. Deus ordenou lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, Deus ordenou que Noé entrasse na arca. Depois, Gênesis capítulo 7, versículo 10, Deus derramou o dilúvio. 7 dias se passaram enquanto Noé estava na arca. No 7º dia o dilúvio entrou. Será semelhante, a mesma semelhança de Noé. Será como no tempo de Noé. E no tempo de Noé, como estava o povo? A criminalidade estava grande, multiplicava-se a maldade do homem sobre a terra. Estamos assim hoje, da mesma forma. E também será como no tempo de Ló. Como estava no tempo de Ló? Na mesma forma do tempo de Ló. Como estava? Vamos ler aqui Lucas 28 e 29. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então será do mesmo jeito de Ló. Deus tirou Ló lá de Sodoma. No momento que Deus tirou Ló de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Assim será também nessa terra. No momento que Deus tirar a igreja dessa terra, será trevas total, escuridão total, catástrofe e muitas atrocidades que acontecerá nessa terra. A desordem tomará conta dessa terra, porque o espírito de Satanás estará governando essa terra por 7 anos através de um homem, o anticristo que se levantará. Louvado seja Deus. Apocalipse 3:10 diz assim, Deus vai nos livrar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Deus vai livrar a igreja da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Apocalipse 3:10. Gênesis, para você ter uma noção aí das características, como a igreja não estará aqui nessa terra, diz assim, quando Abraão esteve com o Senhor, a teofania, o Senhor se manifesta, no Velho Testamento chamava manifestações de Deus, chamava teofania. Então, Deus se manifestou a Abraão, e Abraão questionou com Deus, quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão questionou se houvesse 50, se houvesse 40, se houvesse 30, se houvesse 20, se houvesse 10. Mas não havia nem 5, havia 4. E uma ainda ficou para trás, que era Ló, sua mulher e suas 2 filhas. E a mulher ainda olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então Abraão disse, não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25 e Gênesis 18:32. Destruirá o justo juntamente com o ímpio? Longe de ti destruir o justo juntamente com o ímpio, ou julgar o justo juntamente com o ímpio. Então o juiz de toda a terra não fará isso, Deus não fará isso, não colocará o justo juntamente com o ímpio no mesmo saco. O momento de juízo do justo é juízo de galardão, o momento do juízo do ímpio é juízo de condenação. É diferente os momentos, os tempos de julgamentos. Louvado seja Deus. Em João 4:35 diz assim, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que estão brancas para a ceifa. Jesus comparou o arrebatamento da igreja com a colheita de frutos de cereais em Israel. Como era colhido os cereais em Israel, as frutas? Primeiro colhia-se as primícias, depois vinha a colheita grande do fazendeiro, e depois os cantos e os caídos e os fracos, que era para os estrangeiros, que era proibido o fazendeiro colher. Aquilo era para os estrangeiros, para as viúvas e para os pobres. Não podia colher os cantos, nem os caídos, nem os fracos. Ficava para os pobres, para a estrangeira, para os estrangeiros e para as viúvas. Então Jesus comparou a colheita de almas como a colheita em Israel. Você sabia que a primeira ressurreição já começou? Jesus, quando ressuscitou, ele já levou um punhado de salvos, já ressuscitou um bocado de salvos e levou para apresentar ao Pai as primícias. Está aqui, fiz o trabalho, aqui está as primícias. Mateus 27, 51 a 52. Abriram-se os sepulcros e foram ressuscitados. Muitos dos santos que dormiam no pó da terra foram ressuscitados e apareceram na cidade, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja Deus. Então a primeira ressurreição, na verdade, já começou. Ela se dará em 3 fases, ou em 3 períodos. O primeiro período já se passou, pois Jesus já ressuscitou as primícias. O segundo período será no arrebatamento da igreja. E o terceiro período será na grande tribulação, os que morrerem
pelo testemunho de Cristo na grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta e nem adorarem a besta, serão mortos, serão decapitados e serão ressuscitados antes da vinda do Senhor Jesus a essa terra. E descerá com Cristo montados em cavalos brancos. Então, será assim. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Será assim o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, antes do início do governo de Satanás nessa terra. Quando a igreja for arrebatada, fechará a porta da graça, você não se salvará mais de graça, você vai dar a sua vida pela salvação. Quem vai te salvar é Cristo, mas vai te custar a sua vida. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ampare, nos abençoe e compreenda a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Amém.